No dia 20 de outubro celebra-se o Dia do Poeta e hoje nós estamos aqui com uma poetisa, a simpática Ana Cristina, né, que também já tem vários trabalhos realizados e a gente vai bater um papo com a Ana Cristina. Ana Cristina, o que é ser poeta? Nilo, ser poeta é ser sonhador, é ser criativo, é ser uma pessoa criativa, além de criativa, diversificada, né? E ser poeta é ter um dom. E vamos falar hoje nesse papo um pouco sobre poesia, sobre poeta. Agora, Ana, antes de você, eu sei que você tem as suas obras e já está aí, né? Louca para mostrar um pouco dos seus trabalhos, mas eu quero que você fale para a gente a partir de quando você se descobriu como uma poetisa, a partir de quando você começou a trabalhar, fazer os seus primeiros trabalhos. Antes de falar um pouco sobre o meu trabalho, vou falar sobre o Dia do Poeta, que, como você já falou, no dia 20 de outubro. E por que esse dia? Porque houve um movimento em 1976 com o jornalista, advogado e romancista Paulo Menotti. Na casa dele, ele criou um movimento para divulgar a poesia, para incentivar as pessoas a ler a poesia. Então, a partir desse dia foi determinado o Dia do Poeta. E eu comecei a me interessar por poesia quando eu tinha 11 anos de idade. Eu me sentava com meu pai, que era cantador, o poeta repentista José Amâncio de Moura. Eu me sentava com ele no rádio e nós ficávamos tentando adivinhar no final do verso do cantador qual seria a rima que ele ia usar, a palavra que ia rimar. E desse jeito eu comecei a me descobrir poeta também. Agora me diz uma coisa, já tem quantos anos que você já está nesse ramo, né? Fazendo, escrevendo, produzindo poesia, textos? Eu comecei, Nilo, a escrever, eu tinha uns 12 anos de idade quando eu fiz a minha primeira poesia, que elas são cestilhas. E por que eu comecei a escrever? Eu sempre tive dificuldade, eu tenho um problema neurológico, eu sempre tive dificuldade de escrita. Na leitura eu nunca tive nenhum problema, mas na escrita eu tive dificuldade. E eu percebi que escrever rimando me ajudava. Então, a partir daí, eu comecei a me descobrir como poeta, que a palavra poeta ela pode ser usada nos dois gêneros, né? Tanto no masculino como no feminino. Poetisa, né, deriva de poeta. Então, eu posso me determinar poeta também. Então, eu comecei a me descobrir a partir do momento que eu comecei a brincar com meu pai, a ir para as cantorias. Eu comecei a perceber que eu também tinha facilidade de escrever poesias rimadas. Agora me diz uma coisa, de onde você busca a inspiração para fazer as suas poesias, os seus trabalhos literários? Nilo, eu sou uma poeta um pouco acomodada. As pessoas me pedem e eu faço. Aí, determinados dias, eu tenho um caderno que de repente aparece uma ideia, eu vou lá e escrevo. Às vezes, em uma palavra, me vem aquela inspiração e eu escrevo. Às vezes, eu passo de 3 meses sem escrever. Às vezes, tem dias que eu escrevo 3 poesias num dia. A inspiração é o momento, que vem naquele momento, dá vontade, eu vou lá e escrevo. Qual o horário assim, melhor que você acha melhor para você se concentrar e captar melhor as mensagens para complementar os seus trabalhos? Eu gosto mais de escrever à noite. À noite, lá, quando está todo mundo em silêncio, eu vou lá e escrevo minhas poesias. Vou lá no meu caderno, já tenho ele separado e escrevo. E não tenho tema, que dá na vontade lá eu escrevo, mas eu gosto muito de escrever a poesia em metalinguagem. O que é a poesia em metalinguagem? É a poesia falando da própria poesia, é a arte falando da própria arte. Agora, Ana, o que é necessário para que uma pessoa possa se transformar num verdadeiro poeta? Nilo, eu costumo dizer que tem que ter dom, porque não é você dizer, eu vou escrever poesia e já virou poeta, não. Tem que ter dom. E tem uma diferença, não sei se vocês sabem, que é importante, tem o poeta repentista, tem o poeta cordelista e tem o poeta de versos livres. O que é a diferença?
Se você vai ser um poeta cordelista, você tem que saber escrever metrificado. Ele tem que ter todas umas regras. O poeta repentista também, ele tem umas regras que é todo metrificado. O que é a metrificação? A metrificação, por exemplo, vou dar um exemplo. Se você vai escrever uma cestilha, ela tem que ter 6 linhas. Se ela for em décima, ela tem que ter 10 sílabas. Se ela for em sétima, ela tem que ter 7 sílabas. Então, para escrever poesia em cordel, ele é mais desafiador. Porque ela tem que ter toda a métrica, tem que ter a rima e tem que ter a oração. Que é, eu não posso começar a falar de flor e terminar falando de carro. Se eu comecei a escrever uma flor, a oração é a flor. Ela tem que terminar falando, descrevendo a flor. Agora, Ana Cristina, me diz uma coisa. Dos seus vários trabalhos já realizados, tem algum assim que você achou que, digamos assim, arrebentou? Não, essa eu estava inspirada mesmo. Tem algum assim? Eu tenho uma que eu gosto muito mesmo, que é falando sobre mãos, descrevendo mãos. Que ela está no projeto Brasil de Dentro. Eles me ligaram pedindo um poema que falasse sobre mãos, descrevendo o poder que as mãos têm. E esse trabalho, para mim, ele é o melhor de todos. Apesar que eu tenho 3 livros lançados, tenho vários cordéis, tenho cordéis falando de limoeiro, tenho Júnior Teclas em cordel. Já tem três livros lançados. Eu lancei um agora na Quais são os títulos? Eu lancei As Memórias de um Poeta, junto com o Maurílio Freitas, já é a 2ª edição. Tenho Palavras Soltas, que eu fiz um conjunto das minhas poesias e lancei, que eu estou querendo fazer a 2ª edição agora. E fiz O Mundo da Dislexia, que eu lancei agora na Feira do Livro. Mas o que eu mais gosto é esse poema. Essas obras estão fácil de encontrar nas livrarias aqui no Limoeiro? Eu vendo particularmente. Particular, né? Tenho o meu contato na internet. Certo. Quando eu queria que você recitasse um pouco dos seus, mostrasse um pouco dos seus trabalhos, o que você já tem na agulha aí para esse dia, né? Para homenagear os demais poetas, né? Nesse dia tão importante, nessa data tão importante. Aí eu queria que depois você passasse os contatos aí, né? Para que as pessoas possam lhe acompanhar nas redes sociais, lhe seguir, né? E também adquirir as suas obras. Agora eu quero que você faça aí uma recitação dos seus trabalhos, o que é que você tem preparado para essa data. Nilo, eu preparei hoje, falando o poeta, eu preparei para vocês hoje esse poema, que ele é em 6 tiras. Fala assim: o poeta é sonhador, de tudo faz poesia, seja alegria ou dor, o poeta inicia, fazendo rimas de amor, colocando a harmonia, harmonizando o seu dia, usando em linha reta, vai juntando o sentimento, mostrando que é ser poeta. Com um pedaço de sonho, faz a vida mais completa. Eu sempre quis ser poeta, rimas e trovas fazer, inspirada em cantoria, transcrevi o meu viver, pois ser poeta é dom, a gente nasce para ser. Muito bem, bela poesia, né, da Ana Cristina. Ana, me diz uma coisa, você sente-se realizada exercendo essa arte? Nilo, a poesia para mim, ela tem um diferencial muito grande, porque ela me ajudou na minha vida. Eu tenho um trabalho científico que foram feitos com poesias. Então, além de eu ter vivido dentro da poesia, do meu pai ser cantador, fazer parte da casa do cantador, ela tem um diferencial para mim, porque eu fui inspirada por uma grande pessoa, um grande poeta que é o meu pai, né? Então a poesia para mim, ela eu diria que ela é uma forma de eu me encontrar nesse mundo que para mim tem muitas coisas que nele eu não consigo aceitar, eu não consigo encaixar. Então a poesia, ela é um refúgio. Eu uso a poesia como uma terapia. Então, se eu estou triste, se eu estou angustiada, eu vou lá, passo para o papel, escrevo a poesia e aquilo não me alivia. Eu costumo dizer que a poesia para mim é o meu psicólogo, é o meu terapeuta. Muito bem. Parabéns para os poetas, homens e mulheres, né? Nesta data tão importante.
E a gente agradece por demais a Ana Cristina. Se você tiver algo a acrescentar aí para fechar esse nosso bate-papo de hoje, se não, você já passa aí os seus contatos, as suas redes sociais, para que as pessoas possam interagir, né, com você, conhecer um pouco, conhecer ainda mais os seus trabalhos, as suas obras literárias. Se você quer escrever poesia, você pode procurar na internet estudar, entender como ela funciona, que você consegue, basta querer. Então, quem quiser adquirir meus livros, é só procurar anafreitas.moura no Instagram, tem Ana Cristina no Facebook, e lá você encontra o meu contato e você pode adquirir as minhas obras. Muito bem. Ana Cristina, muito